existem aqui 3 perguntas. Uma é: qual a importância da avaliação carotídea antes da cirurgia cardíaca? Então aqui presume-se que o indivíduo vai fazer uma cirurgia, provavelmente de revascularização do miocárdio. Porque cirurgia cardíaca não é só revascularização do miocárdio. E qual a importância de avaliar a carótida? Interessante que não existe nenhum estudo, porque nunca foi feito nenhum estudo, que de forma prospectiva avaliasse um grupo de indivíduos, por exemplo, com ultrassom Doppler, e deixasse de avaliar um outro grupo de indivíduos com ultrassom Doppler. Como que a gente faz normalmente? Então, é fundamentalmente algo que é de bom senso. Ou seja, se eu vou ter que submeter um indivíduo a uma cirurgia, principalmente com extracorpórea, e portanto vai haver hipofluxo cerebral e um fluxo diferente do pulsátil, quais são os pacientes que podem ter lesão de carótida e de repente podem ter uma isquemia séria cerebral? Quem já teve AVC. Se nunca fez uma avaliação, ela tem que ser feita. 2, aqueles indivíduos que têm mais chance de ter lesão de carótida. Quais são? Indivíduos que têm lesão coronária no ósseo das coronárias, direita ou esquerda, porque daí a doença é na aorta e a probabilidade de aterosclerose em carótida aumenta. 3, lesões de tronco de coronária esquerda. E 4, idade acima de 65 ou pelo menos pode ser 70. Porque é mais provável que existam lesões carotídeas. E qual a importância de fazer o exame? Se houver placas com obstrução importante nas 2 carótidas, pode haver um grande risco de você promover uma isquemia cerebral grave após a cirurgia ou intraoperatório. Então, às vezes, dependendo da gravidade, opta-se por resolver o problema da carótida primeiro. Exemplo: carótida direita fechada, mesmo que o indivíduo não tenha tido sintoma nunca. Carótida esquerda com 70%. Vai haver necessidade do vascular tratar primeiro a carótida e depois ele ser operado do coração. Pode ser até no mesmo tempo de internação, eventualmente, se for grave a situação cardíaca. Outra circunstância: carótida direita 50%, carótida esquerda 70%. Nunca houve isquemia cerebral. Geralmente, opera-se o coração primeiro, depois se atua na carótida de 70%. Então, é necessário conversar com o cirurgião vascular, que geralmente é quem faz o procedimento. Existem raros cirurgiões cardíacos que também operam carótida. Se for o caso, discutir com ele a melhor estratégia. Mas, fundamentalmente, o ultrassom é feito nessas situações, não é em todo mundo. E depois, se acha uma lesão grave, automaticamente se faz uma angiografia. Hoje em dia se faz angiotomo ou angiorressonância e se determina o grau de obstrução que é melhor visto na angiografia do que no ultrassom de carótida. Essa é a conduta habitual nesses pacientes. Nós estamos no INCOR nós vamos levantar mais de 1.500 cirurgias cardíacas coronarianas com indivíduos que tenham feito ultrassom de carótidas, e a gente vai tentar, de uma forma retrospectiva, ver o que isso teve impacto na incidência de acidente vascular cerebral. Você ter feito ou não o exame, se valeu, se não valeu, em quem valeu a pena interferir antes e operar uma carótida com lesão grave do que fazer primeiro a cirurgia de coronária. Uma outra pergunta que está aqui é: uma artéria que foi tratada com stent dificulta a posterior revascularização aberta? Eu suponho que seja uma artéria coronária, porque stent também dá para colocar em carótida, em artéria periférica, em femoral. Pois bem, sim, o cirurgião pode tratar uma artéria que tem um stent colocando um enxerto a posteriori do local do stent. Mas a observação que eles costumam fazer é que a artéria tem uma reação muito intensa ao stent. A nossa preocupação com o stent sempre é a fibrose que invade a luz do vaso, que é a chamada restenose,
e que pode acontecer nos primeiros meses e que é, na verdade, uma reação de cicatrização intensa, como um queloide. A mesma coisa acontece lá dentro. Não é a placa de aterosclerose que volta. Restenose é uma reação do vaso a um corpo estranho, tal qual um queloide, tal qual uma reação a um pedaço de vidro, a um pedaço de qualquer coisa na tua pele. É a mesma reação. Isso é restenose. Ao longo da vida do indivíduo que tem um stent, pode acontecer uma nova progressão de placa aterosclerótica até dentro do stent, mas restenose não é a placa, é outra história, é outra doença. Por isso que o revestido tem o quê? Uma substância que bloqueia a proliferação celular. E daí também não reendoteliza e pode ter trombose até com um ano depois. Então são problemas, por isso que a decisão do stent não é tão simples assim. Se você puder tratar um indivíduo com stent não revestido, é melhor. Se a artéria for calibrosa. E na verdade, o stent revestido existe para tratar artérias mais difíceis. Não uma coronária direita com 3 milímetros de diâmetro, não tem que receber stent revestido. Não precisa, não faz diferença. Bom, mas isso é outra história, hein? Não precisa gastar tanto. Exatamente. Bom, de qualquer forma, uma artéria com stent, se ela não foi toda metalizada, o cirurgião consegue colocar um enxerto a posteriori. Agora, quando se coloca, por exemplo, a descendente anterior tem várias lesões, e se coloca stent desde quase a ponta, aí não tem como operar. Perde-se a possibilidade do cirurgião conseguir fazer uma anastomose, porque não vai ter aonde fazer. Ele não consegue cortar uma artéria onde tem o stent. Não só porque o stent é metálico, hoje, né, é de aço, né? Algumas combinações de policarbonato, mas fundamentalmente é uma estrutura consistente e pela reação que acontece na artéria. A artéria fica com uma arterite brutal reacional. A gente vê tudo por dentro, a gente não vê por fora e nem olha. O cirurgião olha a artéria e fala, isto aqui eu não consigo mexer. Mas após o local do stent, é possível sim colocar enxerto. O cirurgião consegue fazer isso, principalmente quando é coronária direita ou é uma descendente anterior que tem um stent no terço proximal. Ele consegue geralmente achar um local e fazer uma revascularização sim. Nossa, que barulhado. A terceira pergunta que está aqui é: como realizar reabilitação cardíaca em pacientes isquêmicos? Eu suponho aqui que é um indivíduo que tem doença isquêmica do coração, tem doença arterial coronária e tem isquemia, ou seja, se ele fizer um teste de esforço lá pelo 8º minuto, vai infrar o ST. Ou ele tem uma prova com cintilografia que mostra isquemia discreta para moderada na ponta e numa parede inferior. Mas eu quero fazer reabilitação. Como que hoje se faz a programação para esse indivíduo? Geralmente, o que se faz é estabelecer, pelo teste de esteira, qual é o momento em que a isquemia acontece. Então, por exemplo, se a isquemia só acontece na frequência cardíaca máxima, não tem problema. Você nunca vai fazer nenhum tipo de reabilitação ou treinamento com frequência cardíaca máxima. Se a isquemia acontece por volta de 80% ou 75% da máxima, você programa atividades que façam ele trabalhar numa frequência menor. E é óbvio que tudo depende do grau de isquemia. Pequenas alterações em frequências de 120, 130 permitem que você deixe o indivíduo fazer esse tipo de atividade. Agora, geralmente, quem tem isquemia e você está medicando e você chegou à conclusão que você pode até já ter tratado com alguma intervenção, mas isso não quer dizer que o indivíduo não continue com isquemia. Você pode tratar uma artéria, a outra que é pequenininha, uma diagonal, vai provocar isquemia e você não vai tratá-la. Enfim, o mais importante é que esse tipo de indivíduo, de preferência, deve fazer atividade física em local especializado. Porque ele vai ter a supervisão de um educador físico e também de um médico que vai colaborar em como programar o exercício dele. Isso seria o ideal. Agora, se o indivíduo tem 1 ano, 2 anos de treinamento, ele sabe o que tem que fazer, ele sabe quais são os limites de frequência cardíaca de atividade física, ele pode perfeitamente depois deixar e escapar para uma atividade em casa ou numa academia, mas sempre respeitando uma determinada frequência cardíaca
que seja o limiar para a isquemia dele. Ou seja, o ideal é que ele não atinja o limiar de isquemia, e isso geralmente tem que ser com o teste de esforço. Quer dizer, o indivíduo não pode fazer o teste de esforço, então ele não pode fazer reabilitação, se ele tem alguma limitação. Eventualmente, o indivíduo pode fazer um reforço muscular e não pode caminhar na esteira porque tem um problema de coxo femoral ou de joelho, então você pode propor para ele ganhar um pouquinho de massa muscular, inclusive para equilíbrio, para andar melhor. Geralmente esse tipo de esforços também consegue fazer desde que ele não atinja a frequência cardíaca. Não é um problema isso, o fato dele ser um indivíduo que em algum momento faça isquemia. Agora, é claro, admitindo que o indivíduo tenha isquemia, se ele tiver sintoma, no máximo classe funcional 2. Se ele tiver angina classe 3, ou seja, ele tem desconforto, por exemplo, simplesmente para subir um lance de escada, é mais complicado você fazer reabilitação nesse indivíduo. Dá, mas daí tem que ser sob supervisão mesmo, porque é um indivíduo com uma grande limitação. E quem seria esse indivíduo com grande limitação bem medicado? Talvez um indivíduo que não se consiga mais revascularizar, ou porque já foi revascularizado e os enxertos ocluíram, ou porque já colocou stent e não tem mais o que fazer, porque as artérias são ruins. Existem os pacientes que são aqueles que têm angina refratária, ou seja, eles já passaram por alguns tratamentos intervencionistas, ou nunca, porque a artéria é tão doente distal que não há o que fazer. Você não tem como oferecer nenhuma melhora de qualidade de vida para ele com procedimento, seja cirurgia, seja angioplastia com stent, e daí você cai no grupo de angina refratária, onde a gente usa todos os fármacos possíveis antianginosos para melhorar a qualidade de vida dele, e mesmo assim são pacientes que hoje são objeto do quê? De terapêuticas excepcionais, como célula-tronco, que estão em estudo ainda. Não tem nada mostrando que isso funcione. É tudo estudo. Então eles entram em projetos de pesquisa de várias instituições que tentam mostrar se célula-tronco... Terapia gênica foi uma explosão 20 anos atrás. A terapia gênica vai resolver o problema do mundo. Não resolveu. Infelizmente deu tudo errado. Você não consegue levar, mesmo com vírus atenuado, que você injete no indivíduo, aquela partícula do DNA ou do RNA para ela entrar, o vírus infecta a célula e vai jogar aquela partícula dentro do citoplasma, e aquela partícula vai entrar no DNA e a partir daí começar a produzir, por exemplo, fator de crescimento vascular. Isso não funciona, não se mantém. Você consegue até iniciar esse processo, mas o organismo tira fora esse pedaço de gene e deixa de funcionar, ou pedaço de RNA, então não se mantém o efeito. Então terapia gênica não resolveu o problema da doença isquêmica, nem insuficiência vascular periférica, parou, não deu certo. Então a célula-tronco é uma possibilidade, mas célula-tronco é bom para osso, para dente. Por quê? Porque se você produzir osso numa fratura, não importa como que vai ficar. O osso é uma coisa totalmente disforme, um calo ósseo. Você precisa só de estrutura para o osso. Então o osso, se você colocar célula-tronco e houver produção óssea, você consegue estabilizar o local da fratura melhor quando você tem dificuldade de que isso aconteça naturalmente. Mas o coração não é assim, O coração você teria que ter novos vasos estruturados, novo miocárdio eventualmente, novo conjuntivo, numa harmonia e mais a necessidade de chegar ao estímulo elétrico de uma forma adequada. Então não é um osso. No osso e no dente funciona muito bem célula-tronco. Mas infelizmente para o coração até agora nada há de positivo definitivo. Célula-tronco vai resolver. A célula do próprio indivíduo não tem resolvido o problema. Mas as pesquisas acontecem intensamente na Alemanha, nos Estados Unidos começaram a ter e certamente estão começando a usar a célula-tronco de cordão umbilical, então não é a célula própria do indivíduo, então é uma célula nova, porque também tem o detalhe da célula-tronco sua, ela tem a tua idade, embora ela seja mesenquimal, mas ela já viveu 40, 50,
60 anos. Embora ela seja, entre aspas, nova, é de alguém que já viveu. E a célula tronco umbilical é de um ser novo mesmo. Então pode ser que isso traga alento para quem tem angina refratária e não consegue tomar banho, tem dor no peito e já está completamente medicado. Isto é muito usado, hoje em dia é usado em algumas circunstâncias. Plasma rico com plaqueta em ortopedia é muito usado. Mas também tem um detalhe, por quê? Porque a plaqueta, na verdade, ela produz fator de crescimento. Ela tem o fator de crescimento da plaqueta. E é isso que faz, ela libera hormônios, né, que fazem com que haja crescimento celular. Para osso funciona. Às vezes se usa como cola, né, em cirurgia cardíaca, cola biológica. São soros ricos em plaqueta. Em cirurgia que começa a ter sangramento e não para, o cirurgião às vezes usa cola biológica. Mas o ortopedista usa muito isso como como se fosse uma enzima, entre aspas, para aumentar a capacidade de, por exemplo, em pseudoartroses, em que o indivíduo teve uma fratura e não houve a cicatrização. Mas isso é osso. No coração, nada aconteceu até agora. Mas daí, ninguém tem dúvida, quer dizer, se vocês veem uma lesão na coronária, tem que tratar, é isso? Obstruir o trator? Ou não é bem assim? Será que todo mundo precisa ganhar um stent ou uma revascularização cirúrgica se a gente encontra uma obstrução? Existe um mínimo de regra para isso? Se o indivíduo não sente nada, se eu não tenho uma isquemia, por que eu vou revascularizar? Hoje em dia, se pede tomografia de coronária, se o indivíduo vai piscar, tem gente pedindo tomografia de coronária, você encontra uma placa, e daí? Quem diz que isso significa alto risco de acontecer? Será que tem alguma característica? Ou seja, será que vale a pena ficar fazendo tomografia e descobrir o que tem? Ou só o score de cálcio não resolve? Veja que nosso país é gozado, né? Porque nos Estados Unidos o score de cálcio foi desenvolvido como o Electron Beam, ou seja, é um equipamento bem mais simples e é um equipamento que só faz score de cálcio. Então ele é muito mais barato do que um tomógrafo. Na verdade, houve o Albert Einstein em São Paulo, teve esse aparelho 10, 15 anos atrás e foi o único que o Brasil importou. E ele fez muito exame de score de cálcio, isso gerou, inclusive, várias publicações, porque o Raul Dias, junto com o Meneghello, que era o responsável pelo banco de dados do Einstein, fizeram várias publicações, comparações com a população americana, portuguesa, isso tudo está publicado em revistas de bom nível científico. O fato é que, como não se comprou mais esse tipo de aparelho, esse exame nos Estados Unidos custa algo em torno de $80 para fazer um score de cálcio. E ele é altamente preditivo e pode te diferenciar quem precisa ou não começar já uma terapêutica de redução de colesterolemia, eventualmente até de uso do ácido acetil salitílico como antiagregante plaquetário, porque aquele indivíduo tem um risco maior de um evento futuro, né? Ou reclassificar um indivíduo que está em moderado e passa a ser de alto risco. Mas aqui no Brasil não aconteceu isso, então tem tomógrafo. O tomógrafo também pode fazer o score de cálcio, não precisa de contraste. É só o score de cálcio, mas é uma tomografia. A carga de raio-x hoje é possível que se faça igual do eletrobeam, muito baixa, para fazer score de cálcio. Não é angiotomografia, não tem contraste, você não injeta iodo e não dá uma alta carga de radiação. É só score de cálcio. Este é preditor de eventos, claramente, e pode ajudar muito você decidir se um indivíduo de 45 anos que tem um LDL de 150 deve ou não tomar estatina já. Né? Por exemplo, o score de cálcio é muito útil para isso e, recentemente, uma publicação mostra que é melhor do que a proteína C reativa ultrassensível, o score de cálcio. Porque você está dizendo que tem cálcio na coronária, ou seja, tem placa. Então, aquela pessoa, se ele tiver uma taxa alta de score do cálcio, ele tem placas suficientes para que eu já o trate, mesmo que ele nunca tenha sentido nada. Muito mais útil do que uma angiotomo. Você considera que o score está fora, aí depende da idade, porque você tem um estudo populacional chamado MESA,
você faz isso, o cálculo é feito no computador, você tem o score, você joga lá e você vê pela idade. Acima de 400, a aterosclerose é intensa. O score de cálcio acima de 400. Mas acima de 100 já é suficiente para dizer que tem algumas placas ateroscleróticas. Abaixo de 100 você considera que já tem alguma coisa, mas o ideal é zero, né? Mas, por exemplo, um indivíduo de 60 anos, se tiver 80, 60, praticamente não tem aterosclerose. É muito pouco. 100 é um limite e 400 é para alto risco. E lógico, quanto mais score de cálcio tiver, mais risco esse indivíduo tem, porque maior é a carga aterosclerótica. Você não correlaciona com obstrução, não tem nada a ver. É com risco futuro de evento, que é o que você quer saber. Porque se o indivíduo não tem sintoma, ou se você solicitar para ele uma prova de isquemia, ele tem um bom desempenho numa esteira e não acontece nada, o que interessa é saber o risco futuro, para saber se você vai jogar esse LDL muito mais para baixo e eventualmente até dar um antiagregante. E só para relembrar, e só para recordar, é muito importante que a gente retome algo que se tem perdido no tempo, que é a postura do cardiologista clínico na tomada de decisão quando você acaba decidindo levar o indivíduo para uma cinecoronografia e você encontra placas e lesões obstrutivas. A decisão do que fazer não pode e não deve ficar na mão do intervencionista. Não pode e não deve ficar na mão do cirurgião. Eu sei que isso é um problema porque implica em trabalho, porque você tem que conversar com o paciente, é necessário saber interpretar uma cinecoronografia, é fundamental, mas isso vai ter que ser retomado, porque as decisões têm que ser em favor do doente, sempre, e não de alguém. E segundo, para isso a gente vai ter que lutar muito para recuperar o poder de ganho do médico com os valores de consultas adequados. E para isso a gente tem que aprender que não se pode dividir esse dinheiro com a indústria de equipamento e com a indústria qualquer outra. Por quê? Porque se você pedir 200 mil exames e a metade for desnecessário, você está fazendo a tua consulta valer menos. Porque o dinheiro é disputado lá em cima e quem é mais forte ganha. E se a gente pede um monte de exame desnecessário, esse dinheiro está sendo gasto. E quem paga, o pagador, está gastando. Então a gente tem que ter um mínimo de consciência no sentido de indicar exames necessários para que a gente possa brigar lá em cima e falar, esta consulta não pode valer o que está sendo pago. Tem que se pagar mais para que cada um de nós possa dedicar um tempo maior para o doente, para poder fazer história, porque ninguém mais quase faz, e precisa fazer história, né? Precisa examinar o indivíduo. Hipertensão não se faz diagnóstico com uma medida. Então, se medir só uma vez, alta ou baixa, está errado. Enfim, nós temos que recuperar um pouco o poder no sentido de decisão junto ao doente, e para isso a gente precisa de tempo. E tempo tem que custar, e a gente tem que ganhar mais pelo tempo nosso. Depende da situação, primeiro, e para que você vai pedir. Vou dar um exemplo. Os resultados são muito próximos. Só tem uma coisa. A cintilografia hoje, do jeito que ela é feita, ela depende de diferenças de perfusão em áreas para que você consiga ver que eventualmente tem uma obstrução que está levando a menos fluxo para uma área. Se eu tiver um equilíbrio de obstruções, eu posso não ver a diferença, porque o exame é baseado em diferenças de captação por cintilação das partículas que emitem radiação. Se eu tiver fluxos próximos em vários territórios, mesmo que tenha obstrução, eu não faço diagnóstico. É por isso que nenhum exame é 100%. Não existe o exame perfeito. Sensibilidade de 88, 85, 83, 89 não é 100. Significa que tem gente que tem obstrução que eu não estou fazendo diagnóstico. Qual é a importância, eventualmente, de um exame? Se eu estou investigando um indivíduo que tem angina do peito, e eu quero saber o quê? Não, eu tenho certeza que ele tem angina do peito. Só que ele tem angina do peito há 2 anos. Está estável. Então eu quero saber
na verdade, qual é o prognóstico desse indivíduo. Será que ele vai ter um evento futuro ou não vai ter? Para isso a gente usa frequentemente, às vezes até o teste de esforço. Tá? Se o exame é negativo e o indivíduo faz uma imensa carga de trabalho, a gente fica mais tranquilo porque a probabilidade de evento, que não é zero, é menor do que se o indivíduo tiver isquemia miocárdica comprovada, por teste ou por cintilografia. O ecoestresse é bom para quem é mais idoso e não consegue andar na esteira. Tá certo? A sensibilidade é próxima, ela não é melhor ou mais baixa que a cintilografia. Mas ela depende muito de quem está fazendo. A cintilografia não. A maioria dos médicos que dá laudo de cintigrafia sequer só vê a imagem. Aliás, nos Estados Unidos, os indivíduos que dão laudo diagnóstico de cintigrafia estão na Índia. Você faz o exame de dia, aí na Índia, à noite nos Estados Unidos, é dia na Índia. O indivíduo que foi treinado nos Estados Unidos faz o laudo na Índia e devolve o laudo, e no dia seguinte está pronto o laudo. Ecoestresse depende de quem faz. Então é muito mais sujeito a erros. Então ecoestresse tem que ser com quem tem experiência para valer, senão não peça. A cintilografia não depende disto. Ok? Fundamentalmente é essa a mensagem. Obrigada.